Eu vou seguir minha coerência, que é eu sou um torcedor mais exigente, com um elenco que pode mais, com um treinador que pode mais na Libertadores e no Brasileiro. A gente passou um tempo aí questionando e continua se questionando qual é a prioridade do Flamengo, né? Ah, é o brasileiro, que já foi falado que é o brasileiro, mas a Libertadores agora bateu na bunda. Isso, no meio desse debate entre o que é prioridade brasileiro ou Libertadores, desculpa, galera, a Copa do Brasil vai sobrar. E aí, de novo, eu vou com um tal do sábio chamado Renato Gaúcho. Quem muito quer, nada tem. Não é? Não dá para ganhar tudo. Eu acho que dá para ganhar tudo. Só não dá para você ter foco nas 3 competições. E ontem eu vou com a minha opinião. Para mim, até a semifinal tem que ser time reserva. Time reserva. Tá? Quando chega na semifinal, a gente, como é que se diz? Recalcula a rota, não é isso? Aí quando chega na semifinal, a gente recalcula a rota. Ah, vai botar, pô, tá perto do título, tá perto de um possível título, pá. Então, partindo desse princípio, eu não posso cobrar de um time reserva a mesma coisa que eu cobro de um time titular. Então, assim, ontem eu nem achei um jogo ruim para um time reserva, galera. E isso vai ser a tônica do jogo de volta do Botafogo. E se ele adotar isso nas oitavas de final, nas quartas. É que ontem a gente, todo mundo, né? Não é só o Flamengo, todo mundo, com exceção do Palmeiras, todos pegaram um time de divisão inferior. O Botafogo é da terceira? O Botafogo era a terceira. Teve time que pegou time da quarta. Teve time que pegou time da segunda. Fluminense, né? A Fluminense pegou a Aparecidense. Da quarta divisão. Então, assim, eu não vou cobrar. Eu não achei que foi um jogo ruim. Achei que foi um jogo. Cara, eu vou falar, eu achei que foi um jogo foi um jogo normal que vem acontecendo, às vezes, até com o time titular. Tá? É um time onde. Ontem, obviamente, a gente não teve o volume do time titular. Mas ontem até criou chances de gol. A única coisa que eu vou cobrar desse time reserva, ou a maior parte reserva, individualmente, a gente vai ter que falar de jogadores. A gente vai ter que falar até do próprio Felipe Luiz, que ontem eu achei que foi bem, tá? Bem até o apito final. Acho que até o apito final o Felipe Luiz foi bem, tá? Nas 4 linhas para onde ele é pago, ele foi bem. Mas, assim, ontem a gente tem que falar, por exemplo, que o Joshua entrou com personalidade, foi lá, fez o gol. O moleque é meio armador, tal. É um moleque interessante, tá? A gente vai ter que falar do Danilo. Danilo, de fato, ele nesse jogo ele mostra o seguinte: porque assim, tem três amostras quando a gente coloca esse time contra o Botafogo da Paraíba. O número 1 tem jogadores que mostram que é o seguinte: ou eu posso brigar para ser titular. Tem outros que falam, como desses que podem brigar por titular, ontem eu vi o Danilo. O Danilo pode brigar para ser titular, né? O Plata é um jogador que pode brigar para ser titular. Por mais que a concorrência, teoricamente, dele com a Arrascaeta seja um pouco mais complicada. Tem jogador que ele levanta a mão e fala o seguinte: porra, pode contar comigo. Eu sou um reserva de confiança. O Varela, para mim, é um reserva de confiança. E ontem ele mostrou que ele é um reserva de confiança. O Alan mostrou que ele é um reserva de confiança. Agora, tem jogador, para mim, que também serve para isso. Você não pode. Eu não vou avaliar o Flamengo em cima da performance coletiva. Tá? Porque é a terceira competição e vem um time reserva. Eu não vou avaliar em cima de resultado. Ontem podia ter sido o Botafogo da Paraíba 1-0. Tá? Só que é o seguinte, irmão, a gente vai ter que avaliar individualmente. E com todo respeito ao Felipe Luiz, Michel não dá. E eu falo isso aqui, não é execrando o jogador, falando que o jogador é um merda, nem tudo mais. Mas, pô, é um jogador que ele vai ter que ir pro final da fila. E sabe por que ele não vai? Porque ele ganha 1,5 milhão. E a gente tem uma porrada de tema hoje que a gente vai falar e a gente vai acabar falando por causa do Michael. Vocês vão entender lá na frente. O Michael tem a ver com notícias até um pouco atrás do Pedro, do Gerson, e tem notícias de hoje do Pedro. Tudo envolve Michael.
tudo envolve o Michael e o que ele tem apresentado, velho. A gente já acabou, já foram um terço, né? Um terço da temporada. E o Michael não consegue nada. Eu não estou dizendo que ele não possa conseguir. Nisso, o Felipe Luiz foi... O Felipe Luiz, na coletiva, ele foi feliz e infeliz. Quando ele fala assim, eu não desisto de nenhum jogador, eu concordo com ele, não tem que desistir do Michael. Porque é o jogador que eu acho que pode ser útil. Ele tem uma característica que ele pode ser útil. E não vamos desistir. E o próprio Michael já deu provas de que ele pode dar a volta por cima, como outros jogadores também. Só que, porra, é o mesmo treinador que fala isso e o Lohan tá na base. O Lohan não subiu. Né? O Lohan era para estar nesse jogo. Com todo respeito, ele podia até não entrar. O Lohan era para estar nesse jogo. O Wallace era para estar nesse jogo. Eu discordo completamente do Felipe Luiz. Esses dois jogadores eram para estar nesse jogo. Ontem eu vou pegar a coletiva aqui do Felipe Luiz. É foda, mano, porque já elogiei o time pra caralho. Agora eu vou falar da coletiva, vou fazer as críticas. O Rodrigo só critica. Nem tô puto com o jogo, nem nada. Achei que o jogo, pra mim, tá bom para um time reserva. Mas agora eu vou fazer os meus questionamentos. Para mim, ontem o Felipe Luiz foi muito feliz. Muito feliz, não. Ele foi feliz no jogo. No jogo não tem o que falar dele. Achei que o time até se comportou bem para uma equipe alternativa. Mas aí a gente vai ter que falar que quando soltar crítica e os Felipizetes vão ficar doido, né? Vão ficar doido. Ontem ele falou sobre o Michael, né? E aí ele falou, o Misha realmente na frente do gol, no último momento, está pecando um pouco. Entra um pouco de brilho. Jogadores de frente passam por essa fase mais ou menos goleadoras. Aí ele fala o seguinte, o Michael está fazendo tudo certo para a equipe. Não tá. Não tá, tá? Pressiona, ataca, pá. E aí ele fala. E aí tem uma parte que ele fala o seguinte, eu não posso desistir, ó, voltando de lesão, acredito na atuação dele, mas estou aqui para não desistir de nenhum jogador. Não vou desistir de nenhum deles para poder recuperar a melhor versão e o brilho. Nesse texto, eu concordo com o Felipe Luiz. Ele não tem que desistir, porque eu acho que o Michael ele pode mais do que isso. Só que é o mesmo treinador que, com todo o respeito do mundo, ele desistiu do Lohan. E eu sei por que o Lohan voltou para o Sub-20. Eu sei disso. O Lohan foi um jogador que ficou deslumbrado, parou de correr, parou de se dedicar, tudo isso. Só que, irmão, esse era o jogo para ele estar. E falar assim, Lohan, vem aqui. Tá vendo? Vai ter oportunidade para você, velho. Começa a jogar. Ontem, se eu sou o Lohan, e eu também sou o Wallace, com todo respeito, eu me sinto totalmente desvalorizado. Aí vai chegar no Sub-20, o cara não vai conseguir render. Então, assim, a frase do Felipe Luiz ela é muito importante em relação ao Michael. Mas ela não está servindo para outros jogadores. Então, é uma frase um tanto quanto incoerente no geral. Eu sei, galera, que o Lohan é preguiçoso e tudo mais. Só que é um jogador talentoso. E aí você descer ele pro Sub-20, eu acho que é do caralho. Mostrar para esse moleque, irmão, a vida não é um morango, não. Só que tudo bem, você vai deixar ele no Sub-20 e vai desistir dele? O Alacião, você vai deixar ele no Sub-20 e vai desistir dele? Gente, é o treinador que veio do Sub-20, caralho. Eu repito, a mesma coisa que eu falo. Vocês podem me falar uma porrada de coisa. Mas eu raramente sou incoerente aqui. Eu falava isso do Zé Ricardo. Muitos treinadores, muitos jogadores da base, eles passam por um momento de desistência. Falar assim, professor, desculpa, eu não estou conseguindo mais render, eu quero desistir. Sabe o que o treinador, a maioria das vezes, fala? Não desiste, você tem talento, continua trabalhando, sua hora vai chegar, você ainda vai pisar no Maracanã com as cores do Flamengo e a torcida do Flamengo vai te aplaudir. Isso é de praxe. Pô, quando tu tem o poder de botar um time reserva do reserva contra o Botafogo da Paraíba, tu não puxa um moleque que até pouco tempo era a maior revelação do Flamengo, que era o Lohan,
e você não puxa, para mim, o melhor jogador de base do Flamengo na temporada se chama o Wallace Ian. O melhor jogador. Esquece o Wesley. O Wesley já é formado. Esquece também o Everton Araújo. Já são, pelo menos, ele, junto com o Matheus Cunha, são 3 garotos da base que já estão formados. O melhor jogador de base jogando no profissional se chama o Wallace Ian. O Wallace Ian não está nessa relação, para mim, não tem coerência. Me parece que é o seguinte, desiste do jogador. E aí não desiste do Michael, mas desiste dos moleques da base. Se o Tite faz isso, Abel Braga, eu ficaria puto, mas eu entenderia, mano. Eles não têm obrigação nenhuma. Vocês entendem que o Tite não tem obrigação nenhuma de revelar jogadores, de pegar jogador na base? O Abel não? O Vitor Pereira não? O Paulo Souza não? Nenhum desses caras tem obrigação nenhuma, velho.